Gente, assim, eu tive um mega problema nas gravações das questões 1, 2, 3 e 4, não sei o que aconteceu, mas eu acabei perdendo e eu não tenho tempo de refazer tudo de novo. Então essa daqui eu só vou mostrar para vocês rapidamente, vocês podem dar um pause aí na gravação e ver a resolução. Só quero mostrar para vocês, ó, tá pedindo o volume do sólido limitado pelas superfícies, z igual a menos y, z igual a menos y é um plano inclinado que passa na origem, né, paralelo ao x, como ele passa na origem, ele contém o eixo x. Também pela superfície parabólica, y igual a x ao quadrado menos 1. Então, essa parábola aqui assim, na verdade, ela é uma superfície parabólica, ela sobe paralelamente em z. Só que tu pensa nisso aqui, ó, uma superfície parabólica subindo infinitamente em z, só que sendo intersectada por um plano inclinado, que é o plano z igual a menos y. Eu tomei como os limites de integração a variação numérica de x, de menos 1 a 1. Depois, a variação em y, que vai dessa parte da parábola até o eixo x, que é y igual a 0. E o z, que vai do plano z igual a 0 até esse plano inclinado, que é o menos y. Aí, nós resolvendo essa integral, a gente chega no volume dessa superfície. Feito. Na questão 2, pede o volume do sólido delimitado pela interseção de duas quádricas. Aí, quem são essas quádricas? Um hiperboloide de duas folhas e um cone. Então, tá aqui a representação gráfica, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar coordenadas cilíndricas aqui. Aqui a gente fez a interseção para ver o que nós temos na interseção lá do meu hiperboloide com o cone. Aí vocês podem ver que deu uma circunferência de raio A. Então, como deu uma circunferência de raio A, tu pode usar o teu θ variando de 0 a 2π, o teu raio variando de 0 a A. E aqui vai a variação do Z. Então, como tu quer volume, olha só, então quem é que está em cima aqui, ó? Quem está em cima é uma das folhas do hiperboloide. Quem está embaixo aqui é o cone. Então, tu vem aqui lá no hiperboloide menos o cone. Já transformei isso aqui em coordenadas cilíndricas, tá bem? Então, já lá na equação, coloca em coordenadas cilíndricas, não esquece do jacobiano, R, dr, dθ. Tá bem? Aí, tu vai ter o resultado do volume. Nota que eu calculei só de uma parte, da parte superior aqui, que eu chamei de volume 1. Lá no final, como tem uma simetria, né, o cone e o hiperboloide de duas folhas, lá no final eu multiplico o resultado por 2, tá bem? Porque tem a parte de cima e a parte de baixo. Certo? O exercício número 3, que é um jacobiano, tá? Então, usar uma mudança adequada para poder calcular essa integral aqui. Se nós formos olhar essa integral no plano cartesiano, o domínio dela dá essa região trapezoidal, desta forma aqui. A região pode não ser tão horrível, mas resolver essa integral assim como está não é muito simples. Então, a gente vai usar uma transformação linear, vou chamar o x mais y de u e o x menos y de v, e vou transformar cada um dos vértices desse meu trapézio no novo plano UV, então, tendo esses pontos aqui de chegada. Então, transformando 1, 0, deu 1, 1, 2, 0, 2, 2, 0 menos 2, menos 2, 2 e 0 menos 1, menos 1, 1. Então, eu tenho novamente um trapézio, mas olha como ficou mais fácil esse trapézio. Eu posso pegar aqui uma variação numérica agora, ó, de menos 2 até... Na verdade, posso pegar a variação numérica, então, aqui no V, né, de 1 até 2, e a variação funcional no U, ó, que vai desde esse segmento de reta até este, que é o meu U variando de menos V até V. Aí eu vou ficar com E na U sobre V, o jacobiano da transformação calculado aqui dá menos 1 meio, não te esquece que dentro da integral vai em módulo, 1 meio, na ordem que eu coloquei du dv. Fica uma funçãozinha bem simples de integrar. Feito? A questão 4, então, que pede a massa de uma região delimitada, aí ele me dá a integral, tá? Nesse caso aqui ele me dá a integral, mas veja bem, ó, limite de integração externo de 0 a 5 é o limite do x, então eu sei que o meu x varia de 0 a 5. Integral do meio aqui, ó, vai de 0 a raiz de 25 menos x ao quadrado. Essa é a variação do y, então eu escrevi aqui, ó, o y vai de 0 a essa raiz. Se tu olhar para a equação que envolve o lado direito da inequação, tu tens que y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 25, que é uma circunferência de raio 5. E o z, a variação do z é de 0 a raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que é uma parte
de cima de uma esfera. Se tu olhar para a equação que envolve o lado direito da inequação, tu tens z ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, que seria uma esfera de raio 5. Só que tudo isso está só no primeiro octante, porque o x é positivo, de 0 até 5. O teu y também é positivo, que vai de 0 até a curva. Então, toda a parte da esfera que nós queremos é um gominho que se encontra lá no primeiro octante. Então, como é uma esfera, vou escrever em coordenadas esféricas. O meu θ é de 0 a π, o meu θ tem a ver com esse arco de circunferência que está no primeiro quadrante, por isso que de 0 a π. O meu φ vai de 0 a π também, que o meu φ é esse ângulo aqui, ó, que vai do Z até a superfície, que ela está só no primeiro octante, por isso que ela vai só até π. E o meu ρ é o raio da minha esfera, já que ela tem centro na origem, o ρ dela equivale ao raio da esfera. Então, ó, de 0 a π o θ, de 0 a π o φ, de 0 a 5 o ρ. A função integrando lá já em coordenadas esféricas, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado, tudo está sendo elevado na 3 meios, jacobiano da transformação, ρ ao quadrado seno φ. Aí tu resolve aqui o du direto, tá? Porque tu tem 1 mais ρ ao cubo no denominador e ρ ao quadrado aqui dá uma udu direto, a integral fica fácil de resolver. Tá? Desculpa aí o transtorno, eu tinha filmado todas as questões passo a passo, perdi, então agora eu não tenho mais tempo de refilmar. Ficam as duas últimas filmadas passo a passo explicadas. E essas primeiras, mais ou menos. Acho que deu para ajudar um pouquinho. Valeu, um abraço, bons estudos. Quinto exercício pede para calcular a área da região interna, a curva 2 mais 2 seno θ, t, e externa, a curva 2 menos seno t, esboçar a região determinada. Então, a gente já esboçou, tá? Então, essa primeira curva aqui, que é um cardioide, é a curva R igual a 2 mais 2 seno t. R igual a 2 mais 2 seno t. Esse aqui é o cardioide no seno, então no eixo da vertical, tá bem? E depois R igual a 2 menos seno t é a limação com covinha. Como é que eu faço para desenhar? Atribui os valores para o t de 0, π meios, π e 3 π meios. Ó. Quando t é 0, eu vou ter seno de 0 é 0, então o raio é 2. O t igual a 0 está aqui, né? No eixo da horizontal. E aí eu vou marcar 2 unidades de raio aqui, esse ponto. Depois, quando o meu t for π meios, seno de π meios é 1, vezes 2 mais 2, 4. Então, lá em π meios eu marquei 4 unidades. Em π, seno de π é 0. Com 2, 2 unidades. O π está aqui, 180 graus. Depois, lá em 3 π meios. Em 3 π meios, o seno é menos 1. Então, menos 2 com 2, 0. Então, eu vou ter esse ponto aqui. Então, eu já sei que faz aquela forma do coraçãozinho, por isso que é o cardioide. A mesma coisa eu faço na limaço. Jogo 0. Quando o seno é 0, eu vou ter 2 menos 0, tenho esse ponto aqui. Quando t é π meios, eu vou ter 2 menos 1. Então, eu vou marcar uma unidade aqui. Quando é π, vai dar 0. Então, vou marcar 2 unidades em π. Quando é 3 π meios, é menos 1. Então, 2 menos 1 é 3. Então, 3 unidades lá em π meios. Então, por isso que eu tenho essa forma aqui que a gente chama de limaço com covinha. Elas são da mesma família. Então, pode ter a covinha, pode formar o ponto na origem, que a gente chama de cardioide. Pode ser aquele mais amendoado, mais arredondadinho. E pode ser que tenha o laço, que é com a volta de laço, que a gente chama, né? Que é quando a medida do R dá negativa, e aí invade o sentido contrário do ângulo. Bom, então nós queremos a região interna ao cardioide e externa a limaço com covinha. Então, é essa parte aqui, ó. Então, veja que vai daqui até aqui. Então, a variação do meu θ, do meu t, no caso, é 180 graus, de 0 a 180, de 0 até π. Então, nós queremos área. Então, a variação vai de 0 até π e a variação do R. Ó, a variação do R para todo o termo, né? O R é sempre a distância do ponto da curva até a origem. Então, se tu pegar aqui, por exemplo, ó, tu vai ter a distância dessa curva até essa medida que te interessa, só que é a parte interna. Então, é da curva que está por cima menos a curva que está por baixo. Então, essa aqui que está por cima é o meu cardioide, menos a que está embaixo.
Então, vai ser de 2 mais 2 seno t até 2 menos seno t. A gente está trabalhando em coordenadas polares, então R, nessa ordem aqui, fica dr dt. Essa é a integral que a gente vai fazer. Agora é só calcular. Nós vamos ter de 0 até π, então vou integrar R, vou ficar com R ao quadrado sobre 2, calculado de 2 menos seno t, até 2 mais 2 seno t, o resultado dt. Então, isso vai dar 1 meio da integral de 0 até π, 2 mais 2 seno t ao quadrado, menos 2 menos seno t ao quadrado. Tudo isso dt. Então, vou ficar com integral 1 meio de 0 até π, 4 menos 8 seno t, mais 8 seno t, mais 4 seno ao quadrado de t. 2 vezes 2, 4, menos 4, agora menos com menos, mais 4 seno t, menos seno ao quadrado de t. Tudo isso integral em t. Aqui juntando o que dá para juntar, nós vamos ficar com 1 meio integral de... Aqui eu tenho 4 com menos 4. O que eu vou ter? 8 seno t para 4 seno t. Então, eu tenho 12 seno de t. 4 seno ao quadrado menos 1 seno ao quadrado, mais 3 seno ao quadrado de t dt. Então, vou ficar com 1 meio, integral de 12 seno t. Então, vou ficar com 12, integral de seno, que é menos cosseno t, isso aqui é de 0 até π, calculado de 0 a π, mais o 3 meios. Lembrando que o seno ao quadrado, a gente pode escrever, então, que é 1 meio de 1 menos cosseno de 2t dt. Então, nós vamos ficar com 12 por 2, 6, que multiplica menos cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, menos 1, 1. Menos com menos, mais cosseno de 0, 1. Mais 3 meios vezes 1 meio, aqui 1 dt, t, menos seno de 2t sobre 2. Isso calculado de 0 a π. Então, aqui eu tenho 6, 2 vezes 6, 12, mais 3 quartos, que multiplica. Quando t é π, seno de 2π é 0. Depois, seno de 0 é 0, aqui tudo deu 0. Então, vou ficar com 12 mais 3 quartos de π, unidades de área. Isso dá aproximadamente 14,4 unidades de área. Feito. A última questão da prova, a questão 6, me dá uma curva y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado para o x variando de menos 1 a 1. Diz que é um arco do círculo de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Pede para calcular a área da superfície obtida pela rotação da curva em torno do eixo x. Então, vamos ver uma coisa primeiro aqui, ó. Toda a circunferência seria essa daqui, né? Tem raio 2. Centro na origem, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. O que nós queremos é só um arco que vai de menos 1 até 1. Então, eu quero só essa partezinha aqui da circunferência que vai de menos 1 a 1. Então, eu quero isso aqui, ó. Aí, pensa que eu vou girar isso aqui em torno do eixo x. Vou ficar girando. Vai formar essa figura que parece um pneu, né? Então, eu vou girar essa figurinha aqui, ó. Parece, assim, um pneuzinho. E a gente quer a área dessa superfície de revolução. A gente já sabe que a área da superfície de revolução é dado por 2π, integral de a a b, a função f de x, raiz da derivada da f de x ao quadrado mais 1. Essa é a minha integral que dá a área da superfície de revolução. Então, vamos lá.
A minha função, então, é a y, igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, eu vou escrever 4 menos x ao quadrado na 1/2. Então, eu vou calcular a sua derivada. Então, a derivada vai ser 1/2, que multiplica 4 menos x ao quadrado na 1/2 menos 1, na menos 1/2. Tudo isso vezes a derivada de 4 menos x ao quadrado, que é menos 2x. Então, a nossa derivada vai ser, posso simplificar o 2 com 2, então, vou ficar com menos x, 4 menos x ao quadrado na menos 1/2, passo para o denominador a raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, essa é a minha derivada. Então, vou escrever ela na função. A variação aqui de A a B é meu intervalo de x, tá? Que é de menos 1 a 1. Então, a minha área de superfície vai ser 2π integral de menos 1 a 1 da f de x, mas quem é f de x? É a raiz de 4 menos x ao quadrado, vezes a raiz quadrada da derivada ao quadrado, então vai ser x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado mais 1. Tudo isso aqui, dx. Agora, só que eu vou fazer um MMC, porque a gente pode simplificar o denominador depois com essa raiz aqui, né? Então, eu tenho que a área de superfície vai ser 2π de menos 1 a 1, raiz de 4 menos x ao quadrado. Aqui eu posso separar em duas raízes aqui fazendo MMC, tá? Então, 4 menos x ao quadrado por 1 vezes 1 mais x ao quadrado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado. A raiz da razão é a razão das raízes. Então, 4 menos x ao quadrado dx. Agora, veja que eu posso simplificar essa raiz com essa. E eu vou ter, então, 2π de menos 1 a 1. Aqui, o x ao quadrado com menos x ao quadrado. Raiz de 4 dx. Olha a integral que a gente tem. Raiz de 4 é 2, multiplicando por 2π. 4π, integral de 1 dx. X de menos 1 a 1. Então, eu tenho 4π, que multiplica 1 menos 1. Então, a minha área de superfície vai ser 1 mais 1, 2, 2 vezes 4, 8π unidades de área. Era isso.